Matéria da ordem do dia. Discussão e votação do veto total ao projeto de lei número 07/2016, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e remunerações dos servidores públicos municipais e da outras providências. Solicito ao vereador Ariel Moreira que faça a leitura do parecer da comissão especial. Parecer sobre o veto total e o projeto de lei número 7 de 2016. Comissão especial. Relatório. A Prefeita Municipal, no uso das atribuições que lhe confere no artigo 51, parágrafo 1º, combinado com o artigo 68, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal de São Tomé das Letras, opôs veto total ao projeto de lei número 7 de 2016, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e remunerações dos servidores públicos municipais e da outras providências. As razões do veto foram encaminhadas por meio de ofício número 131 de 2016, em 10 de maio do corrente ano. Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi distribuída a esta comissão especial para receber parecer nos termos do artigo 294 do Regimento Interno. Fundamentação. Nas razões do veto, a Prefeita fundamenta sua decisão no que dispõe o artigo 73, inciso 8, da Lei nº 9.504 de 97, afirmando que o projeto de lei encontra-se em desacordo com a legislação eleitoral vigente. Artigo 73. São proibidos os agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 8. Fazer a circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração nos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º da Lei nº 9.504 e até a posse dos eleitos. Diante de argumentação tão sucinta, apresentando como anexo e único reforço uma nota de esclarecimento da Associação Mineira de Municípios. Essa comissão buscou aprofundar um pouco mais, tendo como principal recurso o parecer da nossa assessoria e, de forma secundária, a pesquisa na internet. O assessor jurídico desta casa, Dr. Adailton Gomes, referindo-se ao inciso 8 do artigo de lei em referência, diz em seu parecer, de fato, a interpretação deste inciso é tormentosa e sucinta a divergência da doutrina de jurisprudência eleitoral. Conforme discorrem vários juristas, o inciso é muito mal redigido e deixa dúvidas em mais um aspecto. O primeiro deles é quanto ao prazo de vedação. A partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º e até a posse dos eleitos. Posto este caput do referido artigo 7º, não explicita nenhum prazo, apenas dispõe sobre o processo de escolha de candidatos que se realizam em convenções, atualmente no período de 20 de julho a 5 de agosto. Somente o parágrafo 1º do artigo 7º é que dispõe secundariamente sobre um prazo, prevendo que, em caso de inexistência do Estatuto do Partido e de regulamentação deste processo de escolha de candidatos, caberá à Direção Nacional da Legenda estabelecer as normas pertinentes até 180 dias antes das eleições. Diante desta redação confusa, tem entendido o TSE que a vedação em questão, concessão de revisão geral, vigora a partir de 180 dias da eleição, ou seja, neste ano, a partir de 5 de abril, conforme a resolução número 22.252 de 2006. A publicação, instrução do Tribunal Superior Eleitoral, eleições 2016, sua voz, em seu capítulo 9 das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, estabelece o prazo da vedação e a multa para o descumprimento do artigo transcrito abaixo. Artigo 62. São proibidos os agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Lei número 9.504, de 97, artigo 73, inciso 1 a 8. 8. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição,
a partir de 5 de abril de 2016 até a posse dos eleitos. Parágrafo 4º. O descumprimento disposto nesse artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quanto for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixados pelas demais leis vigentes. Lei número 9.504 de 97, artigo 73, parágrafo 4º do artigo 78. A citada publicação, portanto, deixa claro o período de vedação, porém não faz qualquer menção em nenhum de suas 556 páginas ao que aquele tribunal entende como recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, ou seja, do limite do percentual de recomposição que pode ser concedido após o início deste período. A revista do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em sua edição especial publicada em 2011, que possui como tema a gestão responsável em final de mandato, traz uma matéria cujo título é Limites e possibilidades da revisão da remuneração de servidores em ano eleitoral. E na página 102 dessa edição expõe de forma bastante clara o entendimento daquele tribunal. Considerações conclusivas. Em cada ano eleitoral é permitido até o 80º dia antes da eleição, abril, em regra, revisão geral para todo o funcionário público com base em índice de reajuste superior ao da inflação. Após esse prazo, é permitida revisão geral para todo o funcionário público com base em índice oficial e limitado ao período compreendido entre 1º de janeiro do ano eleitoral e a data da efetiva concessão. O texto acima não deixa margem a dúvidas. Porém, em respostas emitidas pelo TCE-MG, a consulta feita sobre o mesmo tema, nota-se que a conclusão sobre a matéria não é unânime, como mostra o parecer de nossa assessoria jurídica, que opina pela rejeição do veto. Opinião esta precedida por uma competente explanação sobre os motivos que culminaram em tal parecer. Não podemos emitir a decisão desta comissão sem antes ressaltar que o projeto de lei número 7 de 2016, que concede 11,27% de revisão geral aos servidores municipais, foi enviada a esta Casa dia 3 de maio, numa terça-feira, pouquíssimo tempo antes da reunião ordinária, com recomendação de que esta proposição deveria ser votada naquele mesmo dia, pois a impressão da folha de pagamento dos servidores do Executivo estava dependendo apenas da decisão do Legislativo. Dobramos-nos a exigência do Executivo, pois não tínhamos a intenção de ser empecilho para a concessão da revisão salarial tão aguardada pelos servidores. Mas, para nossa surpresa, em menos de 48 horas, a prefeita manifestou sua decisão de vetar o projeto de lei apresentado por ela própria. Chamamos atenção para a flagrante negligência do Executivo, visto que a revisão salarial geral é concedida habitualmente em fevereiro e, por tratar-se de ano eleitoral, a prefeita não poderia ter se descuidado dos prazos estipulados em lei. Agora cabe ao Legislativo decidir, rejeitar o veto e conceder a revisão de 11,27%. Seria uma decisão politicamente favorável à Câmara, pois iria ao encontro dos anseios de todos os servidores. Porém, temos de considerar que não há consenso entre aqueles que futuramente poderão julgar este ato. Se o julgador entender que trata-se de um ato ilícito, não será apenas a Câmara a ser responsabilizada. Os servidores possivelmente terão de devolver para os cofres públicos os valores recebidos a mais, sendo também penalizados. Não podemos ser inconsequentes ao ponto de, com o intuito de aumentar nossa popularidade, tomar uma decisão que futuramente possa causar ou agravar problemas financeiros àqueles que hoje são servidores públicos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do veto ao projeto de lei número 7 de 2016, sendo o voto vencido Benedito Jeremias.
Veto em discussão. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador de Momedeiro. Quero trazer aqui o nosso manifesto, que nós somos contrários ao veto, né, eu e o vereador Vantur Rezende, e só deixando claro aqui, né, foi lido aí pelo vereador Ariel Moreira, de maneira nenhuma nós queremos promover o nosso nome nessa oportunidade, mas nós estamos aqui fazendo o que nós achamos que é legal, e segundo o parecer que nós temos da nossa assessoria, e segundo alguns dados da Constituição Federal. Então, né, o nosso intuito, pelo menos, não é. Realmente, muitas pessoas poderiam aproveitar da oportunidade para fazer isso, que o vereador citou, mas nós não. Aqui nós estamos fazendo o que a gente acha que é correto e que é justo, né? Nós manifestamos o nosso voto contrário, né, falo em nome do vereador Vantur Rezende também, com autorização dele, ao veto total do projeto de lei número 07/2006, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e remunerações dos servidores públicos municipais e da outras providências, por considerar absolutamente coerente e convincente o parecer jurídico emitido por nossa assessoria. Inicialmente, o assessor jurídico Adailton Gomes deixa claro, tal revisão foi fundamentada na Constituição Federal, que em seu artigo 37, inciso 10, assegura a revisão geral anual e a remuneração dos servidores públicos através de lei específica e observada a iniciativa privativa em cada caso, assim dispondo, né, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Porém, em menos de 48 horas, a prefeita manifestou-se informalmente pelo veto, e uma semana depois da aprovação do projeto pela Câmara, apresentou por escrito o entendimento pela ilegalidade do seu próprio projeto, argumentando que a revisão em questão incidiria na conduta vedada prevista no inciso 8º do artigo 73 da Lei 9.504/97, que é uma lei eleitoral, né, que todas as leis estão abaixo da Constituição, só lembrando isso. E segundo a interpretação da prefeita, provavelmente orientada por sua assessoria, este dispositivo legal estaria a vedar a concessão de revisão geral de remuneração aos servidores em percentual superior ao índice da inflação acumulado neste ano de eleição até o presente momento, ou seja, no período de janeiro a abril de 2016. Como mostra a extensa pesquisa feita por nossa assessoria, a redação do inciso 8º suscita divergências na doutrina e na jurisprudência eleitoral, conforme discorrem vários juristas. O inciso é muito mal redigido e deixa dúvidas em mais de um aspecto, conforme também foi lido pelo nobre vereador Ariel Moreira. Mas abaixo, reproduzimos parte do texto do parecer emitido por nossa assessoria, que retira do caminho qualquer dúvida ou empenho para a decisão de rejeitar o veto ao projeto de lei em questão apresentado pelo Executivo. Abre aspas. Especialmente sobre a restrição à revisão geral no período eleitoral, o parecer do TSE Minas Gerais, na consulta acima citada, 747.843, firma o seguinte entendimento, abre aspas, pelo exposto a partir de uma interpretação sistemática das normas constitucionais e legais afetas à matéria. Concluímos que a unidade política poderá proceder à revisão geral anual preceituada no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, em um ano eleitoral mesmo nos 180 dias que antecedem o final do mandato dos respectivos titulares de poder, perfilhando, pois, os posicionamentos mencionados neste parecer. Essa interpretação coaduna-se com a própria natureza jurídica do Instituto, instrumento voltado à satisfação de irredutibilidade de vencimentos, por não ensejar rigorosamente aumento real na remuneração, mas recomposição do seu valor em face da inflação apurada no período. E em face desse raciocínio, alcança as seguintes conclusões finais. É possível proceder à revisão geral anual dos vencimentos dos agentes estatais ao longo do ano eleitoral, menos nos 180 dias que antecedem o final do mandato dos respectivos titulares do poder. Depreende-se do comando
supracitado, o artigo 73 barra 8º, artigo 73, inciso 8º, artigo 73, que é lícita a revisão dos vencimentos dos servidores públicos no ano da eleição, para a recomposição da perda de seu poder aquisitivo, sem qualquer restrição temporal. O doutor Adailton Gomes, ele segue em seu parecer afirmando, abre aspas, essa mesma conclusão é ratificada pela doutrina de Pedro Roberto Decomain, 5, na parte em que comenta a vedação do artigo 73, inciso 8º da Lei das Eleições. O que realmente o dispositivo proíbe, portanto, é a concessão geral de aumentos reais de remuneração de servidores públicos, reajustes meramente inflacionários para a reposição da perda do poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Estes são admitidos. Aliás, não apenas os reajustamentos meramente inflacionários para cobrir as perdas havidas durante o próprio ano da eleição, mas também aqueles havidas em anos anteriores são autorizados. O que não se permite é aumento real de salários, conceder aumento além da inflação pretérita, havida até o momento da concessão, ao pretexto de que seriam destinados a cobrir expectativas de inflação futura até a posse do novo eleito, também não se admite. Não existe qualquer tipo de limitação legal de cunho eleitoral quando ao período de cálculo a ser aplicado da definição dos índices utilizados na revisão da remuneração dos servidores públicos, desde que tal índice não exceda a perca do poder aquisitivo em razão da inflação. No caso do município de São Tomé das Letras, a análise do histórico de revisões remunerárias do funcionalismo público nos anos anteriores também ajuda a visualizar o caráter de normalidade institucional de que se reveste o projeto de lei ora analisado, que concede revisão geral de vencimentos no ano de 2016, com base na inflação apurada no exercício do ano de 2015. Compulsando a legislação municipal, vemos que nos 2 anos anteriores foram concedidos reajustes semelhantes através das leis números 1365/2014 e 1394/2015, sendo que nestes 2 anos os percentuais concedidos foram ligeiramente superiores à inflação do período imediatamente anteriores, a fim de compensar parcialmente a não concessão de revisão nos anos de 2012 e 2013, fato que havia criado uma defasagem na remuneração dos servidores públicos deste município. Observa-se também que o último reajuste concedido através da Lei 1394/2015 foi aprovado e aplicado a partir de janeiro de 2015, utilizando como parâmetro percentual de reajuste do salário mínimo naquele mesmo ano, 8,84%. E, em assim sendo, mostra-se perfeitamente coerente a concessão de reajuste em 2006, sobre o percentual da inflação apurada de janeiro a dezembro de 2015, em face do critério da anualidade instituído pela EC número 19/98. Diante dos argumentos acima expostos, concluímos que não existe ilegalidade na concessão de revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais, considerando a apuração da inflação verificada nos 12 meses subsequentes à última revisão, mesmo que venha abranger o período anterior ao ano da eleição. Queremos deixar claro que, na nossa opinião, a decisão a favor do veto penaliza unicamente o servidor público, que já recebe um salário minguado, que para muitos mal dá para cobrir as despesas que se apresentam até o meio do mês, né? O nosso voto é pela rejeição ao veto, ao projeto de lei em questão, e queremos deixar aqui registrado também a maneira irresponsável como vem sendo tratada pela atual administração essas questões tão importantes como essa, presidente. A gente já tem observado vários projetos, várias ações da prefeitura, por parte da prefeita, muito irresponsável, achando que o poder público é uma brincadeira, e nós temos que levar a sério a administração pública. Não raro projeto de leis são enviados a essa casa poucos dias antes de uma sessão ordinária, ou até mesmo no dia desta, com a recomendação do Executivo de que a proposição encaminhada tem de ser votada imediatamente. Observação, esta acompanhada da mesma velada de que o caso do Legislativo se recusar, o município é quem sofrerá consequências. Outro fato também que nós sofremos muito
Foi uma falta de respeito com essa Casa Legislativa, né, jogar projetos aqui de última hora, no apagar das luzes e querer que a Câmara resolva, sem que haja um parecer. Isso muitas vezes, todos aqui já ouvimos isso, ainda que não chegou nada escrito dessa maneira, mas ameaças desse tipo já foi feito pelo Poder Executivo, né, a prefeita querendo bater o pé aqui dentro e falar, vocês têm que votar porque o município perde. É parar com essa brincadeira e administrar direito. Está aí o resultado da frustração ou da frustrada administração da prefeita Marisa Maciel. Ou seja, é uma administração de improviso, pois é incontestável a falta de planejamento e o descaso com que se trata assuntos de suma importância para o município, como este que hoje nós estamos julgando. O veto é um projeto de lei apresentado pela própria, denota a irresponsabilidade do Executivo para com o nosso município, principalmente para com os servidores públicos. Então, no nosso ponto de vista, presidente, né, no nosso entender, foi muito irresponsável por parte da prefeita, ainda que ela tenha errado ou pisado na bola segundo o entendimento dela, mas ela deveria fazer o correto. Todas as vezes ela tem feito isso, várias vezes ela fez, mas no nosso entendimento o reajuste é correto, o reajuste seria o ideal, o reajuste está baseado na Constituição e pelo relatório do doutor Adailton, pela apreciação do doutor Adailton, também nós estamos indo por ele. Então, o nosso voto, agora eu vou falar o meu, né? O meu voto é pela rejeição do veto, né? Eu sou contrário ao veto da senhora prefeita. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Aloysio Pereira. Eu venho aqui não antecipando o voto, mas eu venho colocar a minha pessoa, o meu voto, é abstenção, vou me abster do meu voto, mas eu quero justificar, como já foi dito e lido, se existe uma assessoria jurídica nessa casa que avaliou, existe uma comissão criada nessa casa que discutiu o projeto e foi lido aqui para todos ouvir, e, no meu entender, já foi falado aqui pelo nosso representante aqui, o vereador Dimon, e já foi falado nessa leitura que a comissão estudou e colocou para nós aqui. Eu vejo que existe verdades dos dois lados, mas na minha fala eu não posso deixar de falar o meu pensamento. A minha função aqui é de clareza, sem argumentar a falta de responsabilidade do Poder Executivo com essa casa, com o funcionário público, porque os 3 primeiros meses desse ano, a gente podia, é muito curta a distância dessa casa com a casa, com o Executivo, a gente podia até ter dialogado pessoalmente a questão, porque a gente sobrevive do funcionalismo público que faz e trabalha para nós e trabalha para todo o município. Então, eu também fico indignado com a falta, porque tempo a gente tem bastante para discutir os problemas do município e responsabilizar, nós não podemos transferir responsabilidade. Então, a gente teve tempo hábil para trabalhar isso aí, o Executivo teve muito mais tempo, porque existe assessoria contábil e assessoria jurídica dentro do Executivo, preparando por 12 meses, e conhece muito bem o orçamento que a gente tem para trabalhar dentro desse município durante 12 meses. Então, a gente não pode extrapolar o orçamento anual que a gente tem para pagar o funcionário, e o funcionário também não pode ficar com essa perca, porque 90% do nosso funcionário ganha menos de 2 salários mínimos. É inadmissível que, com a crise dessa, a gente não consiga fazer um repasse ao servidor, que é de conhecimento de todos, que todos ali é pai de família e precisa desse repasse. Então, eu fico indignado de não ter uma posição clara do meu voto, porque eu acho que isso é falta de transparência, falta de respeito, talvez, com o funcionalismo, e deixa a gente na situação que a gente fica aqui hoje nessa casa. Então, a gente está no 4º ano de mandato, deu para a gente aprender bastante sobre o que é uma administração pública séria, com transparência, onde todos falam a favor da cidade, e a gente não pode fazer política para grupo. Eu estou aqui para votar o meu voto, por isso eu venho abster meu voto, por falta de clareza, por falta de responsabilidade de órgãos que deveria honrar mais o funcionalismo e respeitar, e pôr a minha posição nessa casa, que seja discutido um reajuste que não fere o orçamento municipal e que não deixa o funcionário sem um repasse. Porque teve tempo, sim,
para ser repassado esse aumento, como foi dito pelos dois lados, a comissão e o parecer do vereador Dimon e do Vantuir, foi bem claro que existiu, sim, tempo e tem profissional à altura para discutir esse tipo de projeto, para fazer a coisa certa e não deixar a gente nessa situação aqui, porque a nossa situação é defender a comunidade e o funcionalismo, não um grupo político. Eu estou aqui representando a minha cidade, representando o meu povo, e eu não quero brincar dentro dessa casa aqui, por isso que eu vou abster meu voto, por pura falta de responsabilidade de órgãos que tinha que ser mais competente quando se trata em repasse salarial ao servidor. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. A palavra ao vereador Vantuir Rezende. Como o vereador Dimon Medeiros já disse, a minha posição, deu o nosso auditório, eu queria só acrescentar, quando chegou esse projeto para a gente, a prefeita disse que estava com a folha de pagamento, já com aumento, para fazer o pagamento. Só dependeria de nós para que pudesse estar pagando os funcionários públicos. Então, o que a gente fez de primeiro momento foi estar pensando, né, que estava ajudando a prefeita e os funcionários. Depois de 48 horas, como já disse, ela mesma vetou o próprio projeto e hoje manda para a gente apoiar. Então, essa é a minha posição também contrária. Eu sou contra o veto e a favor do aumento do salário. Muito obrigado. A palavra ao vereador Geraldo Ferreira. Boa tarde a todos. Eu acho que eu obster meu voto, eu acho que não vai resolver nem a favor do funcionário público, nem a favor de ninguém. Então, eu acho que isso não é o meu certo, eu estou falando o meu ver do meu voto, eu não estou questionando o voto do colega vereador. Então, eu voto a favor do veto, porque alguma coisa tem que ser resolvida. Então, a abstenção não vai resolver nada. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. A palavra ao vereador Ariel Moreira. Primeiro, eu queria fazer uma consideração aqui ao parecer da nossa assessoria jurídica, o doutor Adailton Gomes, né, por ter feito um parecer muito bem elaborado, com várias pesquisas, que naquele momento, naquele parecer, ele é a favor ele é contra o veto, né? Ele institui a gente a ser contra o veto. Porém, é deixado agora claro para a gente que quem vai julgar essa situação, nós não sabemos, como eu li no parecer da comissão, não sabemos qual o entendimento do julgador. Então, por isso, eu acho que nós não estamos penalizando o funcionário público neste momento, né? A punição do funcionário público foi quando chegou esse projeto aqui de maneira incoerente. Então, eu acho que esse projeto tenho certeza que esse projeto deveria ter vindo em tempo hábil, que nós não tínhamos esse transtorno todo que nós estamos passando aqui, né? Então, o que nós estamos passando aqui foi por um erro. Existiu um erro da administração pública, principalmente da prefeita, por mandar um projeto em um tempo questionável, né? Como teve pareceres aqui, tanto do doutor Adailton, que deixou claro isso, e o parecer da nossa comissão, que a gente elaborou a partir de pesquisas do TSE, né, e do Tribunal de Contas do Estado, né, que deixa também margem para julgamento. Então, por isso, eu sou a favor do veto, por dar margem a julgamento. E respeito muito a opinião dos dois vereadores, no qual votaram contra o veto, né? Porém, como nós estamos julgando uma situação, eu tenho a minha opinião, mas eu creio que a penalização do funcionário público não está sendo nesse momento, e sim
quando o projeto chegou aqui nesta casa. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador de Momedeiro. É só lembrando que a penalização talvez nem seja por conta da Câmara, mas quem fez o projeto foi a senhora prefeita Marisa Maciel, ela é a grande responsável por esse momento turbulento que nós estamos passando aqui, né? Eu vejo que talvez, no meu ponto de vista, não conheço ela, no que ela quis fazer com isso, mas eu talvez jogar uma bomba na mão da Câmara Municipal e falar, vocês resolvam aí e resguardar o nome dela. Uma coisa muito irresponsável que ela fez. Como o vereador Luiz disse, a distância entre a Câmara é curta, mas se fez uma distância tão longe, e parece que nós estamos tão longe de São Tomé das Letras, que nós não somos ouvidos em momento nenhum. Então, a prefeita foi muito irresponsável em fazer isso daí. Eu vejo, o Ariel falando, realmente o servidor começa a ser penalizado quando o projeto chega, né? Ele cria uma esperança no coração do servidor, daquele reajuste, daquele aumento, e todo mundo merece um aumento, todo mundo deve ter esse aumento, e agora acontece isso. Essa palhaçada que está acontecendo aí por parte da prefeita municipal. Então, senhora prefeita, a senhora que vai assistir esse vídeo aí, seja mais responsável nas próximas vezes aí, mais cuidado com a Câmara, respeito com nós aqui, por favor, senhora prefeita. Pela ordem. A palavra, vereador Pela ordem, senhor presidente. Tomé Rezende. Eu também sou a favor do veto. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Silvio Cardoso. Também voto pelo veto, senhor presidente, que a penalidade que está sendo dita aí nos parecer não é só a Câmara, e sim também o funcionalismo. Obrigado, presidente. Eu também, gente, quero deixar aqui uma coisa bem clara aqui também, mas primeiramente, agradecendo o nosso assessor jurídico aqui, que trouxe o parecer para nós, e no parecer que ele trouxe, né, ele foi bem claro. Por exemplo, se nós quiséssemos aprovar, né, lá o veto, ou ser contra o veto, né, nós também estaria com a responsabilidade grande, que é tirando a responsabilidade do Executivo e trazendo para dentro da Câmara. Né. E se eu tivesse dinheiro, porque pudesse pagar a multa, se no caso ocorresse, né, eu seria contra o veto também. Mas como a gente trabalha, luta com a vida, como servidores públicos também trabalham e luta com a vida, né, eu acho que se um dia vier a ocorrer para a gente pagar uma multa aí, no caso, sendo multado, eu acho que a dificuldade da gente se tornaria muito grande. Porque não foi falta de aviso que o Executivo não fez esse projeto mais antecipado, né, respeitando o prazo correto. Porque muitas das vezes, às vezes a gente fala, não, gente, eu vou ser um executivo, ou com o que seja, ou ser aqui um do legislativo. Mas muitas das vezes nós deixamos as coisas, em vez de fazer hoje, nós deixamos para amanhã, vai deixando. Quando passa do tempo é que nós vamos tentar resolver, querendo talvez passar por cima de algumas leis. Porque as leis hoje não favorecem tanto a gente. As leis favorecem só aqueles que é grande. E nós que somos pequenos, muitas das vezes nós temos que acabar apagando mesmo por tudo aquilo que às vezes nós erramos mesmo sem querer. Então, gente, eu agradeço muito o doutor lá, por ele ter alertado também, porque se ele não quisesse alertar, na qual a responsabilidade que a Câmara teria também, poderia ter deixado passar em branco e hoje nós estaríamos fazendo uma coisa diferente. E eu também, gente, sou favorável ao veto, sim.
Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Aloysio Pereira. Eu quero concluir o meu voto, eu já, por respeito aqui aos meus colegas, meus nobres colegas aqui nessa casa, como foi visto já depois da fala, a indignação do vereador, meu colega Dimon, e a franqueza do vereador Ariel, deixa bem claro o meu voto pela abstenção, porque a explicação foi feita não por mim, mas pelos dois lados que acabaram de votar, um a favor e o outro contra, deixa bem claro que houve sim o tempo, tinha tempo de fazer esse repasse e não foi feito, então não é hora de deixar julgamento para um ou outro vereador, entendeu? Então eu acho que a responsabilidade aqui é o município, é durante 12 meses, e a gente está aqui para trabalhar os 12 meses, então eu deixo a minha pessoa 6 dias por semana, 12 meses no ano à disposição da comunidade para trabalhar a favor do povo. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Então está certo, gente. 5 a favor, 2 contra e 1 abstenção.